Muito boa tarde a todos os espectadores. Estamos aqui para a nossa primeira transmissão de uma série de lives aqui da nossa Aquatec. Meu nome é Matheus Moraes, estou aqui em nome da equipe Aquatec para trazer e apresentar para vocês hoje o nosso primeiro tema aqui da nossa live vai ser Avaliação da Qualidade da Água, Base Tecnológica para a Gestão Ambiental, com o Dr. Flávio Vasconcelos, Geoquímico Ambiental. Vou ler uma breve introdução aqui sobre o currículo do nosso professor, que vai estar apresentando hoje. O Dr. Flávio Vasconcelos é hidrogeólogo e geoquímico ambiental na Hidrogel Engenharia e Gestão de Projetos. Ele é formado em Geologia na Universidade de Brasília em 1992, possui mestrado e doutorado em Ciências e Engenharia Ambiental pela Colorado School of Mines, nos Estados Unidos da América, em 1997 e no ano 2000. Ele realizou 2 pós-doutorados, sendo o primeiro em 2001 na Universidade de Delaware, no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, na área de biodisponibilidade de metais em corpos receptores, e o segundo em 2003 na Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Minas e Metalurgia, estudando a mobilidade do arsênio em ambientes de mineração. Ele foi consultor sênior de empresas de engenharia canadenses como a Golder Associates e a SRK, americanas, a Econ, e brasileiras, Amplo Engenharia, Valme, BVP, Hidrogel, Engenharia e Gestão de Projetos, nos últimos anos. Flávio Vasconcelos tem mais de 27 anos de experiência nas disciplinas e áreas técnicas de hidrogeologia, hidrogeoquímica, destino e transporte de metais no meio ambiente, tratamento de efluentes e reabilitação de sites para indústrias de mineração na América do Sul. Em 2009, lançou o livro técnico em Avaliação da Qualidade da Água, Base Tecnológica para a Gestão Ambiental, em português, com outros 2 limnologistas sêniores. Tem uma vasta experiência em hidrogeologia, avaliação de sítios, estudos geoquímicos ambientais e avaliação de riscos. Desde 2018, ele é presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas do Núcleo Minas Gerais, ABAS-MG. A instituição promove atividades técnicas para capacitação técnica e preservação do meio hídrico subterrâneo em todo o país. Então, agora, sem mais delongas, convido aqui o Dr. Flávio Vasconcelos para fazer a sua apresentação. Ao final da apresentação, quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, pode digitar no chat aqui do YouTube, que ao final nós vamos ter um espaço para leitura de perguntas, ok? Então, sem mais delongas, convido agora o Dr. Flávio Vasconcelos para a sua apresentação. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje fazendo essa live sobre um tema que foi o título do nosso livro, lançado em 2009, Avaliação da Qualidade de Água, Base Tecnológica para a Gestão Ambiental, e de fundamental importância para os nossos colegas que trabalham aí na área de monitoramento hídrico ambiental, consultoria e até mesmo a área acadêmica. A nossa apresentação de hoje está dividida em 3 partes, sendo a primeira delas, nós vamos falar sobre os princípios e fundamentos hidrológicos, físico-químicos da água. Nós vamos falar também sobre a geoquímica ambiental e um pouco da limnologia e, obviamente, planejamento de monitoramento hídrico. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a coleta e envio de amostras ao laboratório, análise química das amostras, e na terceira parte a interpretação dos resultados e análise crítica. Nessa parte nós vamos dar um foco especial à plataforma de prestação de serviço Aquatec, onde a partir da gestão dos dados de monitoramento ambiental a gente oferece uma segurança técnica da interpretação e obviamente também jurídica. Aí está o livro que nós lançamos em dezembro de 2009, juntamente com o professor José Galícia Tundizi e sua esposa Takako Matsumura Tundizi, da Universidade Federal de São Carlos. Nós estamos com a previsão de relançar esse livro segundo semestre, provavelmente em setembro, com 500 cópias. Quem se interessar por esse livro pode entrar no nosso site e a versão eletrônica já está disponível. Bom,
iniciando aí os fundamentos, né, hidrológicos e físico-químicos, a gente gostaria de falar um pouco sobre o ciclo hidrológico da água, né, que poderia começar aqui da questão da água nas nuvens, né, com interação com a fase gasosa, né, é um tempo curto onde ocorre trocas entre a fase líquida e a fase gasosa. Com a precipitação, a água chega à superfície terrestre, faz contato com os minerais, abastece as nascentes que correm, né, ou infiltram dentro do terreno, e aí se transforma em água subterrânea, e as águas superficiais vão passando, interagindo com os sedimentos e a vegetação até chegar aos oceanos. Cada etapa desse transporte tem um tempo, né? E esse tempo vai fazer com que a água sofra algumas transformações, e que nós vamos comentar mais adiante sobre essas transformações. Uma vez chegando no oceano, o tempo de residência é muito maior, as interações com os sedimentos também ocorrem, até atividades geológicas vulcânicas também podem ocorrer. Esse slide mostra de forma simplificada o que eu acabei de dizer, né? Na primeira parte superior da figura você tem aí os compartimentos ambientais, a chuva, a umidade do solo, as drenagens, os lagos, água subterrânea e os oceanos. E na parte inferior da figura você tem aí as interações ou os processos que podem ocorrer, e mais embaixo você tem aí o tempo que esses processos levam para ocorrer, variando aí de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, centenas de anos. Então, por exemplo, na precipitação você tem interação soluto-soluto, soluto-água, gases com a água, a dissorção e dessorção de elementos. Indo para a umidade do solo, você vai ter interação de gás atmosférico com a água, a hidrólise de íons também pode ocorrer. Tudo isso na faixa aí de minutos a horas e dias, né? E assim por diante. Quando você tem a água chegando aos lagos, aí o tempo de residência dura de horas a anos, e aí você tem o equilíbrio da água com os minerais, pode acontecer uma dissorção, uma precipitação de novos minerais e assim por diante. E quanto mais tempo levar, pode acontecer até uma recristalização de minerais. Outro aspecto importante de se entender em relação às águas doces em relação à concentração esperada de alguns elementos e compostos. Na primeira coluna aqui você tem os elementos majoritários, sódio, cálcio, potássio e magnésio, e na segunda coluna você tem as concentrações esperadas. Então, temos aqui também o ferro e alumínio, que são elementos traços, juntamente com o cobre, chumbo, zinco, cádmio e níquel. Essas concentrações são bem mais baixas, se a gente considerar aí esses números, né, 0,1 a 20, 0,1 a 1, e o outro muito mais baixo, né, 0,01 a 0,05 ppm. Os ânions, né, que nós escolhemos para apresentar aqui, sulfato, nitrato, nitrito e fosfato, a concentração varia aí de 0,1 a 10 ppm. Essas concentrações são de água doce esperadas, então qualquer concentração a mais do que isso pode indicar algum impacto antrópico nesses corpos hídricos. Eu estou falando de água doce e não de oceano. O oceano, as concentrações são um pouco diferentes dessas que eu apresentei aqui agora. Um conceito muito importante é o conceito de metais totais e metais dissolvidos em termos operacionais. Metais totais são amostras que você coleta de água e não faz a filtração em campo, faz a digestão com ácido nítrico diluído 50% e faz uma vigorosa digestão em laboratório. Então, nesse tipo de parâmetro você tem aí concentrações tanto da fase líquida quanto da fase sólida. Já nos metais dissolvidos ocorre a filtragem em membrana .45 no campo, isso é importante, a gente vai ver a diferença aí mais na frente,
dos metais totais para os dissolvidos. E aí depois da filtragem ocorre a preservação e você vai ver a diferença entre os metais totais dissolvidos. E os metais de suspensão foram os que ficaram retidos na membrana. Para vocês terem uma ideia, aqui tem um espectro, né, no eixo X aqui, 1 nanômetro, 10 a menos 9 metros, 1 micrômetro, 10 a menos 6 metros e 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. A linha que divide a fração dissolvida da fração particulada em suspensão é essa linha pontilhada. Nessa primeira parte aqui a gente vê o tamanho das partículas que estão associadas a essa granulometria e na parte de baixo da figura você vê os tipos de filtro. Então, por exemplo, a membrana é o filtro correto para fazer essa filtragem. Não é o filtro de papel, por exemplo, que não consegue fazer essa filtragem. E para a gente ter uma ideia dessas dimensões, eu coloquei do lado esquerdo do slide uma figura que ilustra muito bem, em termos de escala, 10 a menos 3 é o tamanho de uma formiga ou de um prego, uma taxinha. O cabelo humano tem 6 a 120 micras, 10 a menos 6, né, é o que dividiria aí o micro, 10 a menos 6, e um pouquinho abaixo seria o tracejado da fração dissolvida. Então, a nossa fração dissolvida está nesse compartimento aqui, que envolve aí o tamanho de um DNA, de proteínas e partículas dissolvidas. Um outro princípio importante é o equilíbrio entre... Pessoal, desculpa aí, tivemos um problema técnico aqui com a internet, então voltando aí. Um aspecto importante é o equilíbrio químico entre sedimento e solução. E, além disso, o corpo hídrico, né, tem um contato com a atmosfera e aí o CO2, que é um gás abundante na atmosfera, ele é absorvido pelo corpo aquoso, gera o ácido carbônico. O ácido carbônico tem um equilíbrio aí com o bicarbonato, 6,3, então essa é mais ou menos o pH normal da água. Além disso, os sedimentos que ficam no fundo do corpo, né, compostos principalmente de silicatos e óxidos e hidróxidos de ferro, a gente traz aqui o exemplo da ferridrita, que num pH entre 5,5 a 8, que é o pH normal dos corpos hídricos, a gente espera concentrações relativamente baixas de ferro, né, em equilíbrio, numa água normal. Bom, aí a gente lista uma série de fundamentos, aspectos, processos técnicos, geoquímicos comuns, né, de ocorrer na interação da água com o meio ambiente. Então, o equilíbrio entre o ar e a água, nós acabamos de falar do CO2 com a atmosfera, é importante. A absorção e desorção dos íons da água que penetra no solo pode interagir com os minerais e ser absorvido. E, claro, né, um equilíbrio entre o material substrato geológico que as drenagens passam,
né, e geram sedimentos, com certeza vão ter uma influência aí também na qualidade de água. Bom, em termos de limnologia, a gente sabe que tem vários organismos, né, plantônicos, águas e micro-organismos, bentos, a ictiofauna, que são os peixes, e existem várias formas de amostragem. Aí na parte direita do slide você vê, nós estamos apresentando aí as formas de coleta dos bentos, que são os organismos mais do fundo das drenagens, soltam uma draga para coletar esse material e fazer uma amostragem da qualidade hídrica dos corpos, ou a coleta aí dos plânctons que ficam mais na superfície. A gente utiliza uma rede de captura dos organismos plantônicos. Outro aspecto importante é entender o ciclo, né, dos elementos fundamentais, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Na primeira figura do lado esquerdo, aí você tem o CO2 interagindo, né, com as plantas através do processo de fotossíntese, ou com os corpos d'água através da adsorção. O ciclo do nitrogênio através do processo de nitrificação e denitrificação também tem uma pegada, um processo que pode ser importante no seu sistema que está sendo monitorado. E o oxigênio é um gás importante no processo de fotossíntese, né? O CO2 é absorvido, o oxigênio é liberado, e o oxigênio também ajuda aí na decomposição de organismos, assim como na qualidade da água, né? O oxigênio dissolvido é monitorado frequentemente. O sulfato também, em minerações de minerais sulfetados, também é um composto inorgânico importante. Em corpos hídricos na camada mais superficial ou oxidante, ele tem a especiação para sulfato, é a espécie mais oxidante. E se você aprofundar nesse corpo hídrico, as bactérias sulfato redutoras em ambiente neutral alcalino vão causar a redução para o gás sulfídrico. Bom, falado sobre os fundamentos, vamos falar sobre os objetivos do planejamento de monitoramento hídrico. A gente basicamente divide em dois grupos. O primeiro grupo do planejamento visa atender à legislação ambiental, que hoje ela está bem estruturada no Brasil e já está bem estabelecida. O segundo que eu chamaria de investigação ambiental, que pode ser tanto acadêmica como técnica. Por que eu digo técnica? Porque hoje também já existe uma legislação de investigação de passivos ambientais, onde você precisa fazer uma investigação. E aí você precisa de levantar vários aspectos do meio físico, como hidrografia, as águas superficiais subterrâneas, se existem efluentes ou estações de tratamento. Precisamos pensar na periodicidade da coleta e na representatividade das amostras. Aqui no quadro direito, nós separamos 3 pilares importantes: os parâmetros físicos, os parâmetros químicos e os parâmetros biológicos. Nós temos uma listagem bastante completa. A gente chama atenção aí no parâmetro físico, o tamanho e profundidade de sua drenagem, se ela é perene ou ela é intermitente. A temperatura dessa água também vai influenciar em alguns parâmetros, como oxigênio dissolvido, etc. Nos parâmetros químicos, o oxigênio, como mencionamos anteriormente, é um parâmetro importante para a biota aquática. O fósforo também, proveniente aí de fontes pontuais de esgoto, também pode ser um parâmetro interessante, assim como o pH, que controla a mobilidade de muitos metais. Nos parâmetros biológicos, a gente destaca os microinvertebrados, assim como para investigações específicas, análise de filé de peixe também pode ser um dado interessante para entender o diagnóstico ambiental de uma área. Importante a gente entender aonde que estamos coletando essas amostras para fazer o planejamento logístico, a localização da área de coleta em relação ao laboratório mais próximo e qualificado, né?
Por quê? Porque cada amostra tem um tempo de expiração e se essa distância for muito grande, a sua amostra não vai ter representatividade. Os parâmetros a serem analisados também é de fundamental importância e aí vai depender do empreendimento de interesse. A localização do ponto da coleta em relação à indústria ou indústria química ou de mineração, esse rio que corre da esquerda para a direita, então esse ponto verde aqui está a montante, tem um ponto outro verde mais a jusante, então só para ter referência em relação à área monitorada. As coletas das amostras, a coleta da amostra é um aspecto muito importante. Grande parte dos erros ocorre durante o período de coleta. Aqui nós temos um técnico fazendo uma coleta num vertedouro. A gente observa que ele está utilizando todo o EPI, luva, material inox, que é o material ideal para fazer a coleta e evitar a reação da água com esse vasilhame. Foi colocado um plástico aqui para isolar a parte do solo de contato com esse material. As filtragens estão sendo feitas no campo, com bomba a vácuo à mão, também muito recomendada para facilitar o processo de filtragem. Aí mostrando uma membrana com os metais em suspensão retidos na membrana, para vocês verem a diferença que fica, né? A importância de filtrar no campo. E a preservação das amostras com gelo e os preservantes específicos para cada categoria de amostra, muito importante. Importante levar o gelo na hora da coleta. Bom, agora nós vamos falar da interpretação dos resultados, né? Vamos apresentar a plataforma de prestação de serviço Aquatec, que está dentro do contexto da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Esse termo foi criado na Alemanha, na feira de Hannover, em 2013. Nasceu dentro da indústria que tinha o objetivo o aumento da eficiência dos processos de automação. Então, a indústria 1.0 é a indústria a vapor, a 2.0 indústria elétrica, a 3.0 indústria digital e a 4.0 a indústria de automação. Esse conceito expandiu para outras áreas, a área de medicina, a área de indústria aeronáutica, a área urbana, desenvolvimento urbano, assim como para o meio ambiente. Então, a plataforma Aquatec, ela foi concebida dentro desse conceito. Então, como lidar com tantas variáveis, informações, de parâmetros, de interpretação de resultados, de qualidade, validade técnica desses dados? Então, o Aquatec surgiu para resolver essas questões. É uma plataforma de gestão de dados de monitoramento ambiental e hídrico, com sistema automatizado para avaliação técnica e diagnóstico realizado por especialistas, né? Então, tem um planejamento. Essa figura aqui ilustra como que o Aquatec funciona. Você tem um planejamento de coleta das amostras, elas são registradas em campo por cadernetas ou tablets, vão para o laboratório faz a análise química, gera o histórico de dados, esses dados são comparados dentro da base Aquatec com a nossa biblioteca de normas ambientais, que pode ser nacional ou internacional. Isso aí gera-se figuras, gráficos, tabelas que vão compor o relatório. O Aquatec gera o relatório pronto para o empreendedor. O Aquatec tem a capacidade de interagir com outras plataformas ou softwares, como de coleta de amostras, software de gestão empresarial, como o SAP, software de gestão de dados geográficos, ArcGIS, além do software de gestão de laboratórios, como o MyLIMS ou LIMS. Como funciona a Aquatec? Os dados são coletados em campo, enviados para o laboratório, gera-se uma base de dados, ocorre uma visualização e análise desses dados por uma equipe de especialistas e é feita a elaboração do relatório customizado para o empreendedor. Essa base de dados ela é georreferenciada, isso permite a identificação de problemas pontuais, a elaboração de séries históricas, o tratamento estatístico desses dados, a correlação de parâmetros, que é muito importante, e o diagnóstico
da situação que está acontecendo no campo. Qual que é o nosso diferencial? O diferencial da plataforma Aquatec é que nós oferecemos uma consultoria especializada do que está acontecendo no campo, em termos de alteração de algum parâmetro acima do valor máximo permitido. E emitimos um relatório personalizado. Esse é o nosso diferencial em relação à plataforma. Nós recentemente temos o prazer de anunciar que fizemos uma parceria com a empresa Clean, que comercializa uma série de produtos de monitoramento hídrico da qualidade, dentre outros. Então podemos assim oferecer essa linha de produtos para gerar essas amostras que vão para o laboratório, do laboratório chegam na plataforma Aquatec e os relatórios são emitidos de forma rápida, direta e objetiva. Também em alguns casos de empreendimentos que precisam fazer a telemetria, né, a coleta de dados em tempo real, a Clean também fornece esses equipamentos, nós podemos fornecer essa assessoria técnica. Esses equipamentos geram dados que vão para o laboratório, para o satélite, né, são enviados via satélite. O satélite envia para a plataforma Aquatec, que vai receber esses resultados, processar, fazer análise do controle de qualidade, análise técnica e gerar o relatório para o empreendedor. Aí o dashboard do Aquatec, para vocês terem uma ideia, ele fica na nuvem, aqui para fazer um relatório, né, confecções de relatórios. Nos planos Master e Premium, essa parte é de responsabilidade da equipe do Aquatec, assim como a gestão do banco de dados de qualidade hídrica. Entrando dentro da plataforma, você tem aí itens de avaliação da série histórica, correlação de parâmetros, matriz de correlação, a gente pode correlacionar mais de um parâmetro, que é uma vantagem, tratamento estatístico e avaliação geográfica dos dados. Então, podemos fazer a seleção dos gráficos de interesse e por período, por ponto, por parâmetro, por campanha, podemos filtrar e ir direto ao ponto do que está de maior interesse para o analista ambiental. Além disso, nós temos índice de qualidade de água das amostras coletadas e o índice de contaminação. Aqui um exemplo para vocês terem uma ideia de algum ponto que está marcado como vermelho, então está acima do valor máximo permitido, e verde dentro do valor máximo permitido em relação à norma específica. Na série histórica, nós podemos fazer a seleção da campanha, a frequência, periodicidade de análise aqui diária, né? O ponto P1, o parâmetro foi ferro dissolvido, e aí nós geramos um relatório. Aí então, ponto P1, ferro dissolvido, o valor máximo permitido, a linha pontilhada, e a gente vê a série histórica em anos, né? O comportamento, a gente vê que houve uma melhora da qualidade de água, né? Valor máximo permitido, segundo o CONAMA 35705. Aqui a gente pode alterar a escala para ver melhor esses pontos, podemos colocar em escala logarítmica, isso é uma vantagem. Nós podemos importar essa figura, esse gráfico para um relatório específico, uma apresentação PowerPoint, assim como podemos importar a lista de dados, né, e fazer uma tabela para apresentações ou relatórios específicos. Na parte estatística, nós temos também da mesma forma as campanhas, o ponto de interesse, o P1, né, a norma utilizada, o CONAMA 357, e gerado o relatório. O relatório, nesse caso, mostra os percentis, 25%, 50%, 75% e o máximo permitido, além da média, mediana e o valor máximo. Aqui você tem um diagrama de pizza mostrando o percentual que está dentro, enquadrado, e o percentual que está fora. Também a gente pode fazer aí a importação dessas informações, clicando esse ponto aqui do gráfico, né? Ou importar também somente o gráfico de pizza, ou importar também os valores listados em tabelas para esses parâmetros, ou quaisquer que sejam os parâmetros.
Do ponto de vista de avaliação geográfica dos pontos, em termos de qualidade, nós podemos escolher a campanha, escolher vários pontos, nesse caso aqui escolhemos 4 pontos, escolher o parâmetro, no caso ferro dissolvido, a norma e gerar o gráfico, que seria o gráfico mostrado à direita, apresentado à direita, onde você tem um ponto 1, o valor máximo permitido do ferro. Podemos importar esse gráfico ou listar a tabela de valores. Em relação à matriz de correlação, nós podemos pegar vários parâmetros, ferro dissolvido, manganês total, pH, sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica, e fazer uma correlação e entender como que esses parâmetros estão se correlacionando. Isso é um diferencial nosso também, que ajuda na interpretação dos resultados de qualidade hídrica. E uma outra ferramenta também interessante é o IQA, Índice de Qualidade de Água. Nesse caso foi escolhido um ponto PM1 ao longo de uma série histórica aí de 4 anos, e você observa a variação do ponto PM1, que ficou com uma água média ruim, a média, ao longo desses anos. Então, isso para o gestor ambiental é muito interessante. Podemos importar essas figuras e colocar em algum relatório. E, finalmente, o índice de contaminação, criado pela CETESB, para você fazer uma avaliação da sua água superficial de um determinado ponto, uma determinada data, como que variou a concentração, neste caso, do ferro dissolvido. Então, ela variou de uma qualidade boa para uma qualidade de uma contaminação alta. O pH está listado aqui para referência e poderíamos fazer essa avaliação para vários metais. E finalmente, depois de toda essa análise, você pode fazer o relatório, entrando aí o código do relatório. Esse relatório é composto por 10 itens que vão aí de introdução, objetivo, metodologia, análise, interpretação, conclusão e referências. Esse layout pode ser modificado, é possível alterar os tópicos, incluir e retirar, né, de acordo com a demanda do empreendedor. Quais são as vantagens do Aquatec? Agiliza a análise crítica dos resultados de monitoramento ambiental, o dado não fica parado na mesa do analista ambiental, ele só tem que cobrar da equipe Aquatec a entrega do relatório. Ajuda a identificar erros analíticos e coletas inadequadas. Como a gente viu, a operação de coleta ela é complexa, não é simples. Emissão de relatório de forma rápida e padronizada. Nós temos o padrão customizado para cada empreendedor. Os dados ficam na nuvem, acesso remoto, então o escritório corporativo, se ficar em São Paulo, Nova York, Joanesburgo, na África do Sul ou na Austrália, poderá ver esses dados. O gerenciamento do banco de dados é de nossa responsabilidade, da equipe Aquatec, enquanto perdurar o contrato. E temos também uma consultoria especializada no diagnóstico das não conformidades. Então, se tiver algum problema, a gente pode indicar quais seriam as possibilidades de melhoria da sua rede de monitoramento. Algumas clientes que já estão se beneficiando dessa ferramenta, a ArcelorMittal assinou ano passado um contrato de 2 anos conosco. A CBA já está no 4º ano consecutivo e sempre renovando o contrato de CBA de Miraí e Itamaraty. E a Lundmind assinou um contrato de 2 anos, está entrando já no 2º ano já com a plataforma Aquatec. Temos parcerias aí com a Hidrogel, que é a empresa hospedeira, mãe do Aquatec, e que dá todo o suporte. A Hidrogel também utiliza a plataforma Aquatec para os seus clientes. E agora assinamos uma parceria com a Clean. Essa fotografia aí à esquerda do slide está o Paulo Negrão, fundador da Clean, fazendo uma amostragem de baixa vazão em um poço de monitoramento ambiental experimental, né? Esse é o carro-chefe da Clean, um produto que eles começaram há mais de 30 anos atrás e que hoje são líderes de mercado
não só nos equipamentos de baixa vazão, mas toda uma linha de monitoramento ambiental. Então nós estamos muito contentes e orgulhosos dessa parceria. Aí a nossa equipe Aquatec, composta aí da da direita para a esquerda, do doutor Matheus Moraes, formado pela Universidade de Viçosa em Ciências Agronômicas e depois em Geoquímica Ambiental pelo CDTN, o Marcelo Pereira, que é químico ambiental e está mestrando nessa mesma área, eu, que vos falo, sou geólogo, geoquímica ambiental, a Bia, estudante de química na UFMG, assim como o Vitor. Então tá aí os nossos contatos, a gente abre aí para agradecemos aí a paciência e o interesse nesse assunto. Estamos aí abertos para responder qualquer questionamento. Muito obrigado. Então, dessa forma, terminamos nosso primeiro webinar, nossa primeira live aqui de temas a respeito do monitoramento ambiental, a qualidade da água, com a nossa plataforma Aquatec. Em breve teremos mais temas e tópicos relacionados a essa área tão importante do monitoramento ambiental. Agradecemos aqui, então, a fala do Dr. Flávio Vasconcelos e a ajuda fundamental do nosso colega Túlio Ferola aqui nas atividades técnicas para a nossa transmissão. Pedimos desculpa, a gente teve um pequeno problema aqui com a transmissão, a internet infelizmente a gente não tem muito controle sobre ela, mas em breve teremos mais seminários e mais tópicos importantes para poder a gente ampliar o nosso conhecimento e a respeito desse assunto. Então, muito obrigado a vocês, bom almoço a todos e até uma próxima oportunidade.